Como assim insere as referências automaticamente e eu não sabia? Bem-vindos todos aqui. O pessoal tá chegando. Clica aí no coraçãozinho para chamar mais gente para poder ver a nossa live. Eu vou começar me apresentando. Eu sou Ilusca, me formei no ano de 2000 em psicologia. Sempre gostei muito de estudar. E aí, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com treinamentos, cursos e fui fazer uma especialização em gestão de negócios. E depois quis continuar estudando, fui procurar fazer um mestrado em administração. Nisso eu já dava aula em graduação, em pós-graduação, na educação mais formal mesmo. E nesse mestrado eu passei aquele perrengue. Imagino que quem aí já estudou, já teve que fazer trabalho acadêmico também deve ter passado, né? E comecei a buscar ferramentas que me ajudassem, né, nesse processo. Mas eu só fui achar isso agora, depois do mestrado, quando eu entrei no doutorado. Por eu estar fazendo doutorado em ciência da informação, eu conheci mais algumas ferramentas, né, nesse processo. E uma delas foi o gerenciador de referência. Então, assim, fez muita diferença na minha vida. E aí resolvi que eu ia ser uma disseminadora desse conhecimento, né? Uma forma de ajudar outras pessoas a passarem por essas etapas de trabalhos finais acadêmicos de uma forma um pouco menos sofrida, né? Mário, professor, bem-vindo também. Inclusive, hoje durante a live vou chamar algumas pessoas para poder conversar comigo e ajudar a contar contar pra gente como que foram, né, as experiências dessas pessoas, professores e alunos, para a gente poder trocar mais uma ideia aqui. Mário, vamos conversar um pouquinho? Você consegue? Eu consigo te chamar aqui para você conversar comigo? Deixa eu ver. O Mário vai ter aula, gente, então vai ele primeiro rapidinho aqui, que ele tá nas aulas online lá, né, Mário? Vamos ver se a gente consegue colocar o Mário aqui. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, prazer estar aqui com você hoje. Ah, um tempão que a gente não se vê assim ao vivo, né? A gente faz muito tempo que não encontra, né? Não é? Não é? A gente tem que encontrar online agora. Tudo bem, professora? Tudo jóia. Prazer estar aqui. Eu estou no intervalo de uma aula, peço desculpas a você, não vou poder ficar muito tempo, mas queria te dar um abraço aí, dar um oi aí para os seus alunos. Obrigada. Mário, conta para a gente rapidinho aqui, né, qual a diferença que você acha, que você sente, né, usando, você usa gerenciador de referência, qual, e o que você acha que ele agrega no trabalho? Olha, gente, um grande problema na hora que a gente faz um texto acadêmico é justamente a parte de referência, né? Isso é o inferno na vida de qualquer pessoa que esteja escrevendo um TCC, uma dissertação, um artigo, um inferno é a referência. Eu uso o Zotero, né? O que eu uso é o que eu passo para os meus alunos, para o pessoal que eu oriento usar. Qual é a grande vantagem do Zotero? Primeiro, você guarda todos os seus arquivos, né, dentro do Zotero. Então, todos os artigos que você lê, livros e tal, você pode fazer uma biblioteca inteira no Zotero, separada por pastas. Então, eu tenho, por exemplo, dentro do meu Zotero, eu tenho minha pasta lá de economia austríaca, de administração, de interdisciplinaridade, eu tenho várias pastas separadas lá, né? E a outra vantagem, você acaba de escrever um texto, por exemplo, você escreve um texto todo no formato ABNT, né? E aí você apresentou para a faculdade em formato ABNT, que é o formato que a faculdade... E aí o seu... Mário, acho que seu áudio picou. Murilo, colega de mestrado. Aí, Mário, agora você voltou. Voltei? Marcelo está ouvindo e não estava vendo. Agora você deve estar vendo. Marcelo está contando para a gente que passou muito aperto também com referência na dissertação do mestrado em 2008. 2008, acho que não sei se já tinha, né, Mário? Acho que o Zotero é mais recente que isso. Não posso afirmar, não, mas... Eu conheci o Zotero em 2016, então acho que em 2008 não sei. Eu também, depois do mestrado, passei apertado no meu mestrado. Ah, não, essa aí a vontade de fazer mestrado mais velho é isso. Essa aí eu peguei no mestrado, então... Não vem não, que mais velho foi um caso de todo mundo. Mário, você estava contando das vantagens, então, de criar pastas, né, de conseguir fazer o gerenciamento das referências. Você conseguir fazer esse gerenciamento de referências,
E a outra vantagem grande é, por exemplo, você faz um texto todo, por exemplo, minha dissertação foi toda em ABNT, porque era o formato que a universidade pedia. Então, eu tirei alguns artigos para publicação, né? E aí, você vai publicar a EAPA. Tem experiência de fazer isso manualmente, sabe que isso é um inferno do autor, né? Uhum. Mas no Zotero são 2 cliques. Então, não, você troca tudo de uma referência para outra. Então, essa é a grande vantagem, né? Outra vantagem, Lúcia, que eu acho, só para encerrar, é o fato de quando você exclui uma referência no texto, ele exclui automaticamente lá na sua lista de referências. E isso também é outra coisa que a gente fica doido. Às vezes a gente exclui e esquece de olhar na ordem alfabética. De mexer lá embaixo, né, nas referências. Lá embaixo. Nas referências, né? Uhum. Então, essa ferramenta foi assim, facilitou meu trabalho muito, né? Eu acho que tem uma também que é interessante, até a gente tem criar grupos, né, Mário? Você consegue criar grupos e chamar a pessoa para compartilhar com você naquele grupo e todo mundo colocar bibliografias lá, né? Colocar artigos. Você gerencia o grupo, se as pessoas podem só ler, se elas podem editar, né? A gente até tem um grupo junto do nosso grupo de pesquisa, o Latasse, que a gente faz parte, e a gente tem uma pasta coletiva, né? A gente separa por temas e todo mundo participa e compartilha. Isso é fantástico, né? Um que você pode usar a biblioteca do outro, você compartilha a biblioteca, né? E outra, quando você está fazendo um trabalho, por exemplo, no Google, seria essa bibliografia sua no trabalho do outro, quando você está orientando e tal. Então, é fantástico. Eu vou pedir licença a vocês, Lúcia, agradeço aí o convite para hoje, mas realmente eu tenho que continuar aqui minha aula, eu dou aula de economia, estou no meio de uma aula aqui, tem que voltar lá para o pessoal, tá bom? A gente que agradece a sua participação. Um abraço, boa aí. Aula. Obrigado, até já. O Mário estava falando da questão dos grupos, né? Os alunos que eu oriento, que a gente trabalha junto, eu sempre crio um grupo com o aluno ou a aluna para que eu consiga ajudar também, né, a ensinar como que insere a referência e ajudar a fazer o gerenciamento. Depois que a gente busca os artigos, as referências na internet, a gente cria pastas, né, vai fazendo a filtragem ali para ver o que é mesmo em revisões sistemáticas ou integrativas, enfim, a gente consegue ir fazendo os filtros, né? Eu vou ler todos os títulos e vou filtrar os trabalhos, cria uma outra pasta e joga para lá. E assim a gente vai gerenciando as referências, né? Então, lembrando que tem outros também, né? Quem que já usa gerenciador aí, coloca pra gente e qual, né? Eu conheço muito o Mendeley também, é um bom gerenciador. Ele é até mais moderno em termos. Eu acho o Zotero mais intuitivo um pouco. O Mendeley, ele tem uma rede social associada, o Zotero não tem. Até onde eu sei, né, contribuam aí, me deem as percepções de vocês, mas até onde eu entendo ou estudei a respeito, o Zotero é uma ferramenta que chama-se assim, de software aberto. As pessoas vão fazendo as modificações e as atualizações. Então, ele vai desenvolvendo, evoluindo, não sei se seria a palavra, mais rápido, assim. Ele é um software aberto. Vários desenvolvedores vão fazendo ferramentas agregadas. E aí, eu acho que ele acaba desenvolvendo mais rápido do que ferramentas fechadas, que só a companhia que é dona, código-fonte e etc. Então, eu costumo usar o Zotero, mas tem outros também. Pessoal, aí, Rita, Júnior, Luana, obrigada pela presença, é um prazer estar aqui. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, escreve aí para mim se você é aluno, se você é professor, qual que é o seu interesse aí com esse tema, né, para a gente poder ir dando sequência aqui na conversa. Sabe quando a gente coloca as referências, aí manda para o orientador, aí o orientador escreve em letras garrafais, assim, fonte, interrogação, aí você fica desesperado, você não sabe de onde você tirou, né? Quando a gente tem um gerenciador de referências, à medida que você vai lendo, você pode ir selecionando os trechos que você está lendo, e são os trechos que você vai levar para o seu trabalho, por exemplo, e isso já fica salvo lá dentro do aplicativo, né? Dentro do software. Que você pode ter ele tanto em desktop quanto online. Então, o que você faz no desktop offline, assim que você conecta com uma rede, ele atualiza na nuvem. Então, isso eu acho uma grande vantagem também, né? E ele estando lá na nuvem, você consegue mexer no Google Drive, direto nos documentos do Google Docs. Então, se você está trabalhando online com outra pessoa, você consegue referências online, sem precisar baixar o documento também. Eu acho isso sensacional. Assim, é uma quebra de paradigmas, é um rompimento de barreiras, né?
no arquivo e fazendo versão 1, versão 2, versão final, ponto, agora sim, né? Essa é a versão final e a gente, de repente, já não abre, você não sabe nem mais qual que é o último arquivo que você mexeu, né? E a questão do trabalho colaborativo também. A gente tem feito muito lá na UFMG, na SEI. O meu programa lá é o PPGO, que é o Programa de Pós-Graduação de Gestão e Organização do Conhecimento. Eu sou doutoranda lá. Tem vários colegas meus aqui. Obrigada, gente. Participa aí. Quem quiser entrar para poder bater um papo comigo, faz a requisição aí. Murilo, você está aí? Celci? Dá um oi aí para eu poder chamar vocês. E a gente tem feito trabalhos colaborativos, né? A gente cria um arquivo na nuvem, todo mundo participa, todo mundo escreve, às vezes junto, às vezes separado, para poder ficar diferente, para a gente ver quem que escreveu o quê. Então, assim, é muito legal. Ó, o Murilo está aí. Vamos chamar o Murilo para ver a experiência dele, para ele contar para a gente como é que foi a experiência e o contato dele com o gerenciador de referência também. Estou chamando o Murilo aqui. Ei, Murilo, boa noite. Você? Boa noite, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo jóia, tudo tranquilo. Então, tá bom. Quanto tempo, né? A gente participou junto de um projeto que a gente criou um manual até, né, de gerenciadores de referência. Sim. Murilo, conta um pouquinho pra gente como que você teve contato com o gerenciador, o que você acha, né, deles, seus principais pontos. Bem, a primeira vez que eu ouvi falar também foi no mestrado, né? Eu fiz a graduação e a pós-graduação e foi tudo feito manual, né? Não tinha o gerenciador, quer dizer, tinha já até na época, mas eu não tinha conhecimento, ninguém nunca tinha falado. Então, durante o mestrado também, eu ouvi falar primeiro do Mendeley, né? Cheguei a baixar e a utilizar muito pouco o Mendeley. E aí, quando a gente foi para a SI, né? Eu passei a utilizar o Zotero, que eu achei ele muito fácil de usar, tanto a versão que a gente usou no Google Docs, né? Quanto a versão dele instalado no computador, o desktop, né? E é o que o professor Mário falou, você consegue organizar direito, ele tem uma interface muito parecida, na minha opinião, com o Windows Explorer, então por isso que é intuitivo, né? Você já vai colocando as pastinhas, montando as coisas. Né? Pode continuar. Eu consegui utilizar bastante o Zotero, tanto nos trabalhos, durante o processo de fazer a minha dissertação, né? Ele realmente facilita muito, tanto nas referências lá no final, como também, e se você tiver como fazer qualquer mudança da BNT para qualquer outra referência bibliográfica que você vai utilizar, né? Uhum. O pessoal da área da saúde, a própria APA, não é isso? Sim, o pessoal da APA. Né, mesmo nos trabalhos de conclusão de curso, as dissertações usa muito o APA, é bem comum. O professor falou também. Eu tenho algumas alunas de orientação de TCC que a gente faz na BNT e na hora de publicar tem. Então, no Zotero é fácil, porque você vai lá, em 2 cliques, você coloca mudar a norma e ele já traz a referência toda do trabalho inteiro. São de segundos, você tem que mudar tudo, né? Foi todo feito em APA. Se eu tivesse que alterar ele todinho manualmente, quer dizer, hoje, né? Porque você tem que começar desde o início para fazer com o Zotero, né? Ou qualquer referenciador, né? Então mas se eu fosse fazer hoje pegar o trabalho todo e passar para a BNT, ia ser um trabalho muito grande, né? E ganhar muito com isso. Uhum. Dar as boas-vindas aqui para o pessoal que chegou agora. Rose, Délcio, Marco, Gisele, sejam bem-vindos. Pessoal, quem já conhecia os gerenciadores e para quem que é novidade? Tanto eu quanto o Murilo estamos dizendo que a gente só teve contato com isso, né, bem mais para frente, depois da graduação e tal. E isso seria tão bacana se mais pessoas conhecessem, porque facilita muito a vida acadêmica de todo mundo, né? Então, o nosso objetivo aqui é levar para o conhecimento de vocês que têm uma vida acadêmica, como orientadores, revisores, professores, alunos, que existem essas ferramentas. Já é um estresse muito grande, né? Toda essa questão do estudo e de adquirir os diplomas e ter que passar por banca e depender de um artigo publicado. Então, assim, a gente sabe do estresse que é a parte... A gente não aprende isso na escola, né? E ser submetido a. Então, você submete uma banca, você submete o artigo, você submete a outros professores, né? Carol está dizendo que é aluna da graduação e está conhecendo agora. Carol agradece, vai atrás da informação.
Carol, é mais complicado até se aprender, né? Mas como tudo na vida, você começa a mexer e vai ficando, né? Vai ficando intuitivo. Aqui, não tem como mostrar para vocês, né? Videozinho bem rápido, tá lá no meu feed, só uma demonstração. Mas nós temos um curso, nós temos um manual. Eu vou curso online gratuito para quem quiser iniciar. Estou super disponível. A minha é divulgar e disseminar, né, as ferramentas. Inclusive, isso faz parte da minha pesquisa de doutorado, de levar o conhecimento do maior número de pessoas possível. A Rita está dizendo aqui que já ouviu falar, mas nunca tinha usado. Agora que está fazendo mestrado, que está vendo mais formas para montar a tese. Isso mesmo. Vale lembrar, Rita, que mestrado, você vai fazer uma dissertação. A tese a gente usa para doutorado. Então, no seu caso, você vai usar os gerenciadores para fazer a sua dissertação. Beleza? Aí, Murilo voltou. A Sociane está dizendo que quer usar, que está na etapa de levantamento bibliográfico. Sociane, essa é a melhor hora de você começar a usar o seu gerenciador, porque você já baixa as referências dentro dele. Então, você consegue classificar as pastas por temas, você consegue fazer os seus filtros de leitura, né? E você mexe como se fossem pastas do Windows Explorer, né? Como se você tivesse aquelas pastas amarelinhas que a gente está acostumado, né? Você consegue criar pastas, subpastas, né, dentro, ou seja, você pode ter o trabalho principal, um outro trabalho, e aí você vai criando subpastas. Uma coisa interessante também, Lúcia, igual, por exemplo, a gente pode ir lá na Web of Science, fazer a pesquisa, né, e baixar direto de lá tudo. Inclusive, assim, se for o texto aberto, né, você consegue baixar os PDFs todos já direto para dentro da sua base de dados. Isso. Um clique. E ele já vem com os metadados, né, para gerar as referências. Sim. Isso todos eles, viu, gente? Todos os gerenciadores. Marcelo, bem-vindo. Acho que foi o Marcelo que comentou que usa o Mendeley, não é isso, Marcelo? Depois conta pra gente aqui a sua experiência. Estou conversando com o Murilo agora. O Murilo usa o Zotero. Murilo, você disse que chegou a usar o Mendeley. Qual foi a diferença que você viu de um para o outro? Eu achei o Zotero bem mais intuitivo mesmo de utilizar, mais fácil de utilizar do que o Mendeley. Eu usei o Mendeley assim, praticamente um mês para fazer um trabalho, e aí como foi apresentado o Zotero e eu achei ele bem mais tranquilo de utilizar, para mim ficou mais fácil, eu acostumei com ele e continuei usando. Uhum. Pessoal, tem professores aí que já usam, não usam? Conta aqui pra gente. O pessoal que se manifestou até agora foram mais alunos, né? Que colocaram que ainda não vão usar. Outra coisa que eu acho importante a gente comentar, eu não sei, Murilo, quem foi que te apresentou, mas no meu caso eu conheci pelos meus orientadores. Tem gente na vida que tem orientador e tem gente que tem desorientador, né, Murilo? É o caso de alguém aí, gente? Eu não posso reclamar. Tive excelentes orientadores na minha trajetória acadêmica, né? Professora Iris, muita gente conhece, né? E agora eu estou com o professor Max. Todos dois, pessoas incríveis, que além de tudo são parceiros, né, gente? Isso faz toda a diferença também naquele sofrimento que a gente fica durante o processo, né? Eu conheci o Mendeley através de um professor, o Zotero veio pelos alunos, né? Pelos colegas que falaram sobre eles, e até os professores também, né? Lá na UFMG, né, muitos professores utilizam o Zotero. Pelo que eu já conversei com eles, muitos utilizam o Zotero. Uhum. Eu acho que é bem dividido. Tem também o EndNotes. Eu não sei se o pessoal conhece. Ele foi o primeiro, parece. Gente, olha que loucura. Tem mais de 20 anos que existe o EndNotes. E essa informação não chega, as pessoas não se aproximam desse tipo de ferramenta. É muito louco imaginar que alguém não saiba que existe isso depois que a gente conhece, né? Você fala assim, todo mundo tinha que saber. Todo mundo devia conhecer esse tipo de ferramenta. Sim. Mas a gente está aqui para ajudar a disseminar, né, que eles existem. Até mesmo na hora que eu fui divulgar a live, várias pessoas me responderam assim, nossa, eu não sabia nem que isso existia. Que é a reação que a gente vê da maioria das pessoas, né? É muito pouco divulgado, né? Principalmente na graduação. Normalmente, as aulas de metodologia, no meu ponto de vista, né, a meu ver, deveriam ser um caminho aí, né, para passar esse contato para a gente com esse tipo de ferramenta. Porque esses gerenciadores ajudam no processo até de construir as revisões, né? De fazer as buscas, de baixar os artigos encontrados, sem que a gente perca a noção e a referência de quantos artigos a gente já olhou, enfim. E a gente consegue pegar do nosso computador mesmo, se você já tem uma biblioteca, né, um levantamento de artigos sobre algum tema, você consegue jogar esses arquivos para dentro dos gerenciadores e ele busca os metadados automaticamente.
Então, ele vai criar já a referência e você consegue organizar e, a partir daí, usar. Então, você não perde tudo que você já tem no seu computador. Você consegue aproveitar, né, o que você já tem. O Murilo voltou aqui, deixa eu chamar ele de novo. É muito bacana usar a ferramenta, porque tanto você consegue colocar coisas novas, como aproveitar o que você já tem, né, dentro dos seus arquivos de computador. Não é isso, Murilo? Exatamente. Tá? Para organizar tudo direitinho, né? Você já pode ter o artigo ou o documento no seu computador, você coloca ele lá, e se ele não tem o metadado, se ele não consegue buscar o metadado, você consegue inserir. E inserir uma vez, você não precisa modificar mais. Né? Essa é uma grande vantagem também. Isso aí. Então, vamos só retomar aqui um pouquinho, Murilo. O gerenciador de referências é aquele programa que vai te ajudar a baixar, guardar as referências, fazer a citação delas no trabalho e inserir as referências bibliográficas no final do trabalho, já de acordo com a norma que você precisa. Caso você precise alterar a norma, você consegue alterar em 2 cliques. Então, o trabalho que você tem é de gerenciar dentro do software. Porque, fora isso, ele tem as informações dentro dele de como é que é uma norma. Então, a ABNT, a referência é justificada à esquerda, informações que a gente teria que abrir um livro, ler, decorar, e ainda por do Word, né, que eu chamo de ordinário, porque a gente nunca consegue fazer a formatação direito. Então, ele já tem essas características gravadas nele. Na hora que você insere, ele já considera, né, essas informações. Porque quando você instala, ele já vem com um grupo de referências lá, né? Às vezes, o trabalho que você vai fazer não tem aquela referência lá, a norma, né? A norma técnica lá. Então, ele tem um espaço onde você pode buscar e, vamos dizer assim, instalar essa norma técnica nele e passar a utilizar ela também. Exatamente. Se ele não tiver a norma que você usa, você pode baixar a norma lá para dentro, né? Isso aí. Exatamente. Pessoal, para quem quer experimentar o Zotero, é só entrar no site zotero.org. Para criar a conta, então, no Zotero, eu sugiro que crie com um Gmail, para poder ficar integrado depois lá no Google Documento. No Google Docs. Você precisa baixar um plugin só no Chrome, né, para poder utilizar. Então, ele é melhor no Chrome com o Gmail. É o melhor resultado que a gente tem com o Zotero. Quando você cria a sua conta, você pede para fazer o download, ele vai criar a versão no seu computador. Atualmente, nesses computadores, né, mais novos, com a versão do Word mais atualizada, ele já cria de cara o plugin para o Word. E aí, depois que você instala, você vai instalar o programa e vai instalar o plugin. A tela inicial dele vai vir... Tem dois lados. Você baixa primeiro o programa, depois o plugin com o Chrome. Aí você reinicia o computador, o seu Word já vai abrir com o Zotero em cima. Então, a partir dali, você já tem condição de usar o gerenciador. E o Zotero programa vai ficar instalado na sua máquina, você abre ele e sincroniza a sua conta. Você coloca o seu e-mail com a senha que você criou lá na sua conta e a partir daí ele fica integrado, né? Você mexe nele tanto no desktop quanto online. Ele é integrado no Word e no Google Docs. Mexeu em um, atualiza no outro. Tudo que faz, em qualquer lugar que tiver com ele... Se você mexer no offline, ele não atualiza. No Word offline. Offline não, mas se você tiver online, em qualquer outro... São as primeiras vezes que a gente faz esse tipo de coisa, live acadêmica no Instagram, falar disso, mas a gente vai adaptando aí também as realidades, né, e a modernidade. Eu tenho até participado de outras lives também acadêmicas, muito bacanas, com professores de outros lugares, a gente trocando ideias sobre pesquisas e projetos, e tem sido bem interessante. Então, a ideia dessa live é apresentar para vocês esses gerenciadores, né, que eles existem, que eles facilitam muito o trabalho, que vale a pena dedicar um tempo inicial no cadastro e na tentativa de utilização para poder pegar a manha mesmo, porque é praticando que vai conseguir fazer, né? E a minha ideia é, a partir daqui, que vocês, quem quiser, né, esteja comigo no Skype e a gente marca uma aula online. Eu pensei na semana que vem, para a gente poder, quem quiser instalar, né, a gente já pega, eu mostro para vocês como é que ele funciona na prática, consigo dar mais orientação. Quando eu instalei o meu Word é o 2016, eu não tive problema nenhum. Foi instalar o Zotero e ele já apareceu lá. Murilo, como é que está a sua dissertação? Poder qualificar agora em maio. Agora em maio? Será que você vai fazer qualificação online, Murilo? Bem provável, eu ainda tenho que conversar com o meu orientador como é que vai ser, né? Mas é bem provável que seja online. Tudo tá porque nessa quarentena
não tem jeito, né? Tem que ser online. E aí, gente, na verdade, o nosso depoimento é nesse sentido de reduzir o sofrimento acadêmico que a gente já tem, né? Já é um parto, podemos dizer assim, fazer leitura de um monte de artigo, e se a gente não se organiza, né, isso fica mais louco ainda lá no final. E é fato, quem nunca leu aquela frase e falou de onde eu tirei isso? Ou que o orientador perguntou de onde você tirou, e você fala assim, não tenho ideia. Não tenho a menor ideia. Eu li pouco, né? Eu ideia. procurei em pouco lugar. E às vezes e hoje em dia você pode pôr no Zotero um documento, uma entrevista, um áudio. É tudo hoje que você consegue tirar uma informação, né, de um documento, você consegue referenciar nele. Você falou, e eu lembrei de mais uma coisa interessante, que é o YouTube. Ele tem também o YouTube Edu. Não sei se vocês conhecem. O YouTube Educação. Avaliados por especialistas daquela área. Então, aqueles conhecimentos são garantidos, né? Porque eles passam por um processo de avaliação. Então, é muito... A gente tem que lidar com isso, da questão de ser mal visto, uma coisa que você assiste no YouTube ou que você joga no Google. Sejam bem-vindos, Flávio, Antônio, Giovanni. Giovanni foi colega de mestrado também. Bem-vindo, Giovanni. Então, a gente, às vezes, vê um vídeo no YouTube e não sabe da credibilidade daquele assunto, né? Se aquilo procede ou se aquilo é uma opinião daquela pessoa. Qual que é a diferença entre um professor e um youtuber, né? Então, o YouTube Educação ajuda a gente a ter esse parâmetro de que o conteúdo que está ali é um conteúdo credenciado, né? Ele passou por um filtro. Eu ainda lido com alguns professores que não aceitam como fonte de busca o Google Acadêmico. Mas já tem livros até de metodologia que já consideram o Google Acadêmico como uma fonte segura, né, de dados, assim. O Antônio rindo. Porque a gente tem discutido isso muito, né, na academia. Então, até onde o Google Acadêmico serve como uma fonte científica, né? Tem a tal da informação e o conhecimento científico, né? São coisas diferentes. Mas eu tenho cada vez mais buscado informações e lido artigos que me fazem acreditar que o Google Acadêmico, né, é uma fonte confiável de busca. E ele é muito interessante porque os artigos, né, os trabalhos todos, e você escolhe lá nos filtros o idioma que você quer e tudo mais, ele conversa com os gerenciadores. O que eu tenho feito pesquisas, ele chega a retornar 10 vezes mais, né, que outros buscadores. Ele te ajuda bastante. Acho que é o futuro mesmo para criar uma base de dados dados que as pessoas vão ter acesso com mais facilidade, né? Tem também, a gente conheceu ano passado um que chama Dimensions. Você lembra, Murilo, que a gente teve umas aulas com ele? Ele é um buscador muito bacana também. Ele te dá gráficos por área, por citação, por autor, por área, área geográfica, área de estudo, né? Temas. Então, acaba sendo muito interessante usar coisas novas, né, gente? Tecnologias que estão chegando para agregar e facilitar a nossa vida acadêmica. A gente chegou a usar também o OneFinder, né? Que ele tem uma versão gratuita dele que é muito boa também. O OneFinder é bem legal. A Rita está fazendo uma pergunta aqui, para evitar plágio. Rita, sabe o que é mais legal? Quando você usa esses gerenciadores de referência, não tem plágio. Porque você pode estar fazendo um texto com citações, mas à medida que você está colocando de quem que é, se você está referenciando, não caracteriza plágio, né? Tem um post no meu perfil, olha lá, sobre 5 opções de checadores de plágio, né? Mas aí depois que você termina seu trabalho, você joga ele lá e ele te fala quantos % de plágio tem aquele trabalho. Eu uso o CopySpider, gosto bastante. Mas assim, vamos lembrar, se você referenciar, não tem problema. O que você não pode é não referenciar. Né? Pode falar. O CopySpider, eu também uso ele aqui, eu acho ele também bem fácil de utilizar. Instalou e ele é bem intuitivo também para poder utilizar. É um checador muito bom. Eu também gosto bastante dele. Mas eu levantei outros. Eu levantei uns 5, já experimentei. Prefiro o CopySpider. Muito também, pessoal. Então, na verdade, hoje em dia, gente, tem muita coisa disponível, né, ao nosso alcance. A gente tem que ir atrás. Lembrando que vamos encontrar algumas resistências por não ter usado ainda e não conhecer, não acreditam, não sabem, né, não confiam, não dão credibilidade a esses programas. Mas acho que quanto mais a gente usar,
né, a gente acelera esse movimento aí de mudança de cultura mesmo numa academia, né? Não precisa ser chato, não precisa ser difícil. A gente consegue tornar o trabalho mais produtivo, mais interessante e a construção de um conhecimento científico legal, né? Lembrando que para ser bom, você tem que querer estudar aquele assunto, né, gente? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai fazer um trabalho acadêmico é no tema. O que que você quer saber mais? Porque se você não tiver motivação, não tem café que dê conta, e nem roteiro, e nem nada que dê conta. Tem ferramenta nenhuma. Não tem ferramenta, né? Tem que começar de dentro mesmo. Gente, nós temos mais 4 minutos de live, o tempo passa e a gente nem vê, né, Murilo? Oi, Ilusca, eu queria... Você estava falando, né? Testando. Você tá travando, Murilo, eu vou chorar. Fazer um artigo em vou falar dela. Que chama Gremlin. Gremlin apareceu... é uma ferramenta para de quê? Por exemplo, a gente tem que... vai publicar um artigo em inglês. Então, ele te ajuda. Você pode até, às vezes, você sabe tudo. Ele ajuda na tradução, não é isso? Não, ele te ajuda a escrever. Ele te dá dicas de gramática. É porque tem um outro de tradução também. Gente, é tanta ferramenta bacana hoje em dia. Esse aí a gente pode instalar até no WhatsApp, né? Instalar ele no computador. Ele tem um plugin para o Android, né? Então, você consegue utilizar ele e aí ele te dá dicas tanto de ortografia quanto de gramática também. E aí você consegue você com desconto de 40%. E ele também, nessa versão paga, você consegue, por exemplo, eu vou fazer justamente para o artigo científico. Se você quer escrever um texto comum, você muda lá e coloca um texto comum e aí você escreve. Então ele também te ajuda nisso. Ele te dá dicas de acordo com o tipo de texto que você vai. Muito bacana. Tem várias ferramentas, né, que a gente pode usar para ajudar a produzir o artigo, o TCC, a dissertação, e facilitar a nossa vida, né, gente? Murilo, quero agradecer muito a sua participação. Valeu a gente trocar. Vamos fazer mais vezes, né? Compartilhar com o pessoal aí outros conhecimentos. Vamos aproveitar a quarentena para isso. Isso mesmo, isso mesmo. Quem puder e quiser participar, a aula, então, vai ser via Skype, online. Na segunda-feira, a gente me manda aqui inbox o seu e-mail, uma aula online com o pessoal aí, mais ou menos 1 horinha. Quem já puder adiantar, gente, já faça .org, porque já fica o cadastro feito, isso a gente ganha um tempinho na aula, né? Já instala um plugin, eu vou deixar a live salva aqui e depois eu vou me virar para aprender a colocá-la no meu YouTube. Mas, inclusive, aceito ajudas de quem souber mexer com essas tecnologias. Mas a live vai ficar salva aqui, 24 horas. Manda para aquelas pessoas que você acha que pode, né, ajudar ou contribuir de alguma forma, para a gente poder fazer essa informação e esse conhecimento chegar ao maior número de estudantes e professores que a gente puder alcançar. Tá certo. Tá bom? Obrigada, pessoal. Bom trabalho, boa produção, né? E até a próxima.